Agora a gente vai trazer aqui o grande Elcio para bater um papo para a gente. Boa noite, Elcio. Cara, muito obrigado por vir bater esse papo aqui com um fã da editora Mitos, viu? Primeiro, boa noite para todos. É um prazer estar aqui com você. Cássio, a gente sabe que você é um cara que curte o material que a gente faz. Isso é muito importante para a gente. Assim como todos os leitores que estão com a Mitos aí há mais de 3 décadas, né? A gente está aí batalhando e tentando dar o melhor que a gente pode para vocês, em termos de produtos e tudo mais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse meu livro que eu estou lançando agora, que eu acho que pode servir para ilustrar um pouco da história desse mercado editorial que todo mundo curte até hoje. Eu estou nele, estava dizendo para você, estou nele há 50 anos. Tem histórias de bastidores que acabam valorizando tudo que aconteceu para a coisa estar do jeito que está agora, né? Exatamente, exatamente. O Elcio passou por muitas editoras antes de ter a própria editora. A gente tem muita história bacana aqui. E olha, esse livro aí eu tive lá na loja Mundo Mitos no finalzinho do mês passado, com o meu amigão Igor. Aliás, eu sempre falo nos meus vídeos aqui, quando eu vou mostrar os materiais da Mitos e tal, eu sempre falo, se você estiver em São Paulo aqui, você não é de São Paulo, mas está em São Paulo, não perca a oportunidade de conhecer a loja Mundo Mitos, a loja física. A gente é bem acolhido ali, e um grupo de leitores que a gente sempre se encontra ali, às vezes com um, às vezes com o outro e tal, e um bate-papo muito bacana. O Igor é um cara assim, espetacular, um amigão que a gente tem ali, né? O nosso amigo mais próximo dentro da editora. Então, se você estiver aqui em São Paulo, ou se você é de São Paulo e não foi ainda na loja Mundo Mito, você não sabe o que você está perdendo. É ponto de encontro para quem gosta de gibi. Fica ali na Rua Augusta, na Galeria Ouro Velho. Olha, um point, viu? Parabéns pela loja lá, viu, Elcio? Obrigado. A gente mantém esse point com muito carinho. O Igor faz um trabalho ali a loja é como se fosse o filho dele. Ele cuida dali com todo amor, ele dá uma atenção especial para o leitor. A gente está sempre conversando. E para nós é muito importante a loja, porque um dos momentos mais próximos em que a editora, através do Igor, tá, do leitor. Então a gente ouve sugestões, o que é legal. Vira e mexe, o Igor está trazendo coisa. Pô, o leitor está pedindo isso, o leitor está pedindo aquilo, vamos fazer. Pô, eu vou anotando tudo, vou atrás de contrato e tudo mais, porque a intenção é essa mesmo, né? Nosso mundo não é um mundo grande, mas ele é um mundo especial. Então, eu acho que se a gente pode tratar ele e esse leitor que faz parte desse mundo especial de um jeito especial também, porra, todo mundo ganha. Porque é o que a gente quer mesmo, sabe? A gente quer que essa ligação que a Mitos tem com o leitor e o leitor tem com a Mitos já há tanto tempo, que ela seja uma coisa cada vez mais sólida, sabe? Cada vez mais sólida. Mas eu queria começar já logo aqui de cara, lembrando, o link está aqui na descrição. Pessoal, cara, comenta pra gente aí o que te levou. Eu sei que é um cara que não deve ter pouca coisa para fazer o dia inteiro. Ser editor na editora Mitos, com tantas novidades, tantas coisas chegando, leitor pedindo a volta do Tex Gigante, aquelas coisas, tudo. Por que você enlouqueceu e resolveu escrever um livro da sua história? Eu agradeço por isso, porque, como eu comentei, está fazendo falta no nosso mercado esse tipo de publicação, hein, Elcio? Eu acho que tudo começou com o pessoal, a galera que a gente levou para os Estados Unidos, desenhistas, e a gente conseguiu introduzir toda essa galera no mercado americano, Mike Deodato, Angel Cruz e todo mundo que veio junto. O pessoal começou a me pedir, porra, cara, por que você não escreve os básicos? E às vezes a gente conversando e tal, eu contava uma coisa, eu contava outra, você fala, porra, meu, você precisa registrar isso.
porque isso daí ele vai se perder na história, ninguém sabe como é que a coisa... Porque hoje você olha e fala, tem vários desenhistas trabalhando no mercado americano, no mercado internacional, maravilha. Mas teve uma época que isso era um mero sonho, né? Um sonho, assim, muito distante. Como é que isso aconteceu, né? Qual foi o... E aí eu falei, porra, verdade, né? Tem que deixar esse registro, daqui a pouco eu não estou mais aqui, e aí quem vai lembrar disso, né? Essa geração, ela é finita, daqui a pouco ela não está mais aí. E aí eu falei, tá legal, eu vou pensar, vou pensar, e aí eu resolvi fazer. Aí eu sentei um dia, eu estava até falando antes, estava conversando com o Cássio antes, para mim era meio complicado, porque eu sou um cara, sempre fui um cara muito perfeccionista, então eu pensei, pô, se eu começar a escrever, cara, eu não vou ter sossego, vai ser um sofrimento muito grande, porque nunca vai estar bom, e aí eu vou estar querendo sempre mudar, e não vai ter fim. Então tinha sempre alguma coisa aí me impedindo, até que um dia minha esposa falou, ó, pô, sente e escreve, começa e ver o que dá. E aí eu falei, tá bom. E aí eu sentei e comecei. E aí, antes de sentar e começar a escrever o livro, eu escrevi o prefácio do livro. E quando eu estava escrevendo o prefácio, eu percebi que eu precisava dar um contexto para mostrar como o Elcio começou nesse mercado e está até hoje nele, há mais de 50 anos. Né? Como foi isso? Então, eu achei que eu precisava contextualizar, e aí eu conto um pouco da minha história. Porque a minha história não é só... Eu não nasci lendo história em quadrinhos, eu fiz outras coisas da minha vida. Fiz muitas outras coisas que acabaram me levando para esse segmento. Para vocês terem uma ideia, eu queria ser médico, na verdade. Caramba! Era a minha grande paixão, eu queria ser médico. Eu fiz, pô, conto um livro. Cheguei a fazer curso de enfermagem, fiz umas maluquices que vocês não imaginam. Mas e aí a vida acabou me levando por outros caminhos. Aí eu fui para o quadrinho, porque eu adorava, eu era desenhista, eu gostava de desenhar e tudo mais. E aí a vida me levou para o quadrinho. E aí, como isso aconteceu desde que eu nasci, como é que isso foi se moldando para eu chegar em quadrinhos e aí acontecer tudo que aconteceu depois, né? Que é uma história, para mim, é uma história de muito orgulho, né? Uma história de, de lágrimas e de risos. É uma história de subidas e descidas, né? Uma história de perdas e de ganhos. Então, eu achei que eu precisava dar um... E aí eu falei, não, vai ser um livro de histórias, ele não vai falar única e exclusivamente dos desenhistas que entraram no mercado internacional, ele vai ser um livro de histórias da minha vida, né? Onde, claro, tem toda essa parte que é extremamente importante. Então foi por isso esse nome A Caminho do Sol, né? Porque é uma coisa que sempre que pauta a minha vida até hoje, né? A busca desse sol, né? Que eu meio que explico no livro o que é esse sol para mim. E aí eu comecei a escrever e saiu assim, parecia que eu estava psicografando, saiu com uma velocidade incrível, metade do livro. Aí eu, chegando na metade, eu parei, respirei, falei, caramba. E aí, claro, eu tive que pesquisar coisas, lembrar, porque tinha acontecimentos de muito tempo atrás, né, 30 anos, 40 anos atrás, e aí fui conversar com pessoas e tudo mais, recorri a alguns livros muito legais que existem por aí, e aí, pá, entrei, peguei a segunda metade e fui até o fim. E foi assim, durou um ano e pouco, mais ou menos. Mas ele saiu com uma velocidade que me impressionou. E aí eu comecei a rever, a reler, e aí a acrescentar. Pô, esqueci daquilo, acho importante. Pô, preciso colocar tal menção. Pô, lembra que, pô, isso aqui é legal, eu acho que o pessoal vai curtir saber isso. Então, foi meio... Aí ele foi se moldando, né? Até chegar no formato que é o que a gente está imprimindo, que eu espero que seja o formato definitivo, porque ele já sofreu tanta mudança, mas eu acho que esse é o formato definitivo para que o leitor tenha uma ideia, primeiro, do mercado editorial nesses últimos 50 anos, porque aborda muito isso, né? As mudanças, as transformações, aborda também
a minha busca interna, sabe, como pessoa, como ser humano, né? O que eu quero da vida. E eu acho que isso talvez possa, de alguma maneira, inspirar alguém, servir como inspiração para uma pessoa que, de repente, possa estar em algum momento parecido com esses que eu vivi e que encontre ali um consolo, uma forma de sair desse problema de uma forma melhor. Então, eu acho que é Boa. mais ou menos isso. Então, o livro nasceu. Ele tá, não tem mais jeito. Ele está aí e eu também não quis que ninguém fizesse nada no livro. Eu fiz ele inteiro. Ilustração de capa, o projeto gráfico dele, a quarta capa, tudo que tem no livro, as ilustrações internas, eu quis fazer absolutamente tudo. Escolha da fonte, a diagramação dos capítulos e tudo mais, eu quis fazer absolutamente tudo. Não porque eu sou um cara que, porra, ele é... Não, porque é como se fosse mais que um filho, né? É como se fosse um pedaço de mim. Na verdade, não é um pedaço de mim, é meu todo que está aí, né? Então, É a história toda, né? é a história toda, exatamente. Cara, que bacana. E legal isso que você colocou. Assim, nada. Acho correto também. Quem, né, passa por um editor fazer isso, passa por capista Claro. decidir uma capa e tal. Mas é muito bacana isso que você colocou, que assim, que você abraçou o projeto mesmo. Não, vem aqui que o projeto é meu. Eu quero entregar o meu eu no livro, né? Exato. Mais ou menos por aí, né? Exato. Não, eu aprovo capa e um monte de coisa diariamente e delego um monte de coisa, mas esse projeto em especial, só o Pedro, né, que é o Pedro Faria, que é um grande chefe de arte que a gente tem, eu só falei, Pedro, eu só quero que você diagrame o livro, pegue o texto e coloque dentro do livro, mas o resto vai estar pronto, né? Todo o projeto gráfico está prontinho. E aí ele falou, não, beleza, e fez, tá, e a gente conversou, trocou algumas ideias, e está aí. Esse é a Caminho do Sol. Cara, muito E bacana. uma outra coisa, só completando, eu também resolvi dar um subtítulo para o livro, né? É, que a Caminho do Sol, minha jornada em busca de mim mesmo. Porque, no fundo, quando você lê o livro, e espero que quem lê e que comece a ler chegue até o fim, é mais ou menos isso, né? É uma busca de mim mesmo, em todo esse processo de quadrinhos, enfim, de tudo isso que aconteceu e tem acontecido na minha vida, é um reencontro comigo mesmo. Mas como está tratando aqui, você falou meio rapidamente aí, né? Quanto tempo você levou para escrever o livro? Foi pouco mais de um ano, é isso? Foi pouco mais de um ano. Foi, desde que eu comecei, eu diria que 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Depois começou a ter ajustes, né? Porque você escreve grosso, aí você começa a rever, checar dados, etc e tal, e aí ele vai, e aí estende um pouco mais. No total, até ele ficar redondinho, aí você passa para uma pessoa ler, passa para outra pessoa ler, para tirar sugestões e tal, e eu diria que no total uns 2 anos, vai. Porque uma coisa que eu achei interessante, e que agora com você explicando isso, né? Que é mais do que um livro para falar do editor, para falar, né, do empreendedor com a Mitos, enfim, é um livro para falar da sua história mesmo, né? Sim. Porque a capa, normalmente, o que a gente veria por aí, era uma capa com um monte de capinha de gibi, o negócio batido. E aqui, realmente, a gente percebe que é uma capa que saiu, sei lá, da sua experiência de vida Sim, mesmo, né? sim, É uma capa que a gente sabe que é o Elcio, que vai ter muita coisa ali contando a história dele dentro dos quadrinhos, mas olhando para a capa, a gente percebe que, tá, mas não é a, eu vou usar a palavra apenas, mas mesmo sendo esse apenas muita coisa, né? Mas não é só esse período de quadrinhos, vai além disso, né? sim, Por isso a sim. escolha da capa, não? Exato. Na verdade, a capa é meio que um retrato meu. Se eu fechasse os olhos e olhasse para a minha vida, eu veria essa imagem. Por isso que eu reproduzi ela para ser a capa do livro, né? Que é esse cara pequenininho caminhando em busca desse sol.
Gigantesco, né? Mas na quarta capa tem isso mesmo, tem as capinhas, tem os projetos, todos os projetos que eu Isso. desenvolvi e tudo mais. E eu falo de cada um deles, até na revista da Xuta, tem tudo aí que você põe, Oscarzinho, Xuxa, enfim, todos os projetos que a gente fez que foram muito bem sucedidos, os projetos que a gente entrou e foram mal Foi uma sucedidos, tem, furada. tem aí um balanço de absolutamente tudo, né? Desde a época, desde quando eu comecei a colorir quadrinhos na Editora Abril, em 1971, né, que eu queria ser médico, comecei a colorir quadrinhos naquela época, até eu ter virado editor, e depois de editor, eu montei a empresa própria, e aí primeiro estabeleci todo o universo de super-heróis, depois montei a empresa, e aí depois aí comecei a trabalhar muita gente em publicidade, e aí foi andando, aí depois veio a MIT, a gente teve uma editora antes da MIT, vocês vão saber isso também, acho que pouca gente sabe, Opa! a gente chegou a publicar alguns produtos antes da Mitos, que acabaram depois, como não era muito nosso perfil, a gente acabou saindo, não continuando. Aí depois veio Mitos, aí veio Panini e tudo. E aí depois teve Covid, e aí depois teve a crise do mercado. Enfim, ele é bem abrangente nesse sentido. Eu não vou achar aqui o comentário especificamente, mas o comentário foi mais ou menos o seguinte, enquanto eu vou procurando aqui, acho que foi do Edson SS, ele comentou assim, ó, o nome do livro parece aqueles títulos de álbuns dos Mutantes, mas ficou muito bacana. Foi o comentário do Edson e eu concordo com ele, cara. Eu concordo com ele. Olha, Edson, eu te agradeço, porque sempre quando você pare um livro, porque é mesmo, eu traço esse paralelo, quando você dá à luz um filho, né? Quando você faz isso, primeiro, como é um livro meio que autobiográfico, se expõe muito, né? Não dá para você contar a tua história e ficar omitindo coisas desagradáveis, ou então fazer uma edição só com coisas. Não, você se expõe. Então, isso acontece. E quando você se expõe, isso traz uma certa insegurança, né? Você se expõe, eu me expus como criação do projeto gráfico, eu me expus como autor do livro, eu me expus como apresentando as histórias da minha vida. Então, quando vem alguém e fala, puxa vida, eu curti, para mim é super gratificante, porque eu digo isso no prefácio, sabe? Se esse livro foi legal para você de alguma maneira, pô, cara, muito obrigado, sabe? Porque a minha intenção foi justamente essa, foi dividir alguma coisa legal com o leitor, né? Com esse cara que está aí, que me acompanha também há tanto tempo, sempre que eu estou em feira, alguma coisa, alguém me conta, porra, eu li as tuas correspondências lá na Abril, eu pensei com você, porra, para mim isso é muito legal, cara, é muito gratificante. Então, só para corrigir, eu falei que foi o Edson, na verdade foi o Luciano Rodrigues que fez essa pergunta aí. Obrigado, Luciano, obrigado. Se você curtiu, o propósito dele foi alcançado. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!